Alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Estamos falando das tarefas da filosofia medieval. O conhecimento filosófico, ele aparece no espaço de uma sociedade para melhor entender e explicar essa sociedade. Ele é fruto, de alguma maneira, estamos sustentando essa lógica de abordagem daquilo que essa sociedade é e contribui para que a sociedade continue sendo o que é, ou então que ela possa superar alguns problemas e alcançar um outro patamar civilizatório. Então a filosofia ela é dialética, a filosofia pode ser até mesmo contraditória num espaço social, ela pode ter uma dualidade de expressão ou mesmo uma multiplicidade de expressão, como é o caso do nosso tempo na sociedade contemporânea. O fato é que ela é um conhecimento que circula em um determinado mundo social e de alguma forma está relacionada a esse mundo social, seja no sentido de receber a influência desse mundo social ou dar a esse mundo social novos aportes de compreensão de si mesmo. Ainda quando a filosofia da Idade Média busca lá no mundo antigo grego conceitos filosóficos ou sistemas filosóficos, como o sistema platônico ou o sistema aristotélico, ela traz para o mundo da Idade Média. E nesse mundo medieval, um novo mundo em que o aristotelismo e o platonismo está sendo inserido, ela faz com que essa filosofia possa ser adaptada para a percepção desse mundo, para a cosmovisão desse mundo, para a forma como esse mundo é e como esse mundo se vê. Então, a transposição de um sistema de ideias de um espaço histórico para outro pode ocorrer, mas normalmente quando esse fato ocorre, há um processo de ressignificar, há um processo de reelaborar, de repensar dentro dos desafios novos e das circunstâncias inusitadas agora, das circunstâncias que são diferenciadas, que estão colocadas ali. Então, a tarefa da filosofia medieval, retomando aquilo que havíamos dito, ela é coadunar razão e revelação, como vimos, promover a inserção dos conceitos cristãos na filosofia clássica, explicamos isso, construir uma lógica de diálogo e não de monólogo na elaboração do discurso da fé, aprimorar a condição moral do ser humano, criando bases para uma ética pautada na fé e na razão, comentamos também, constituir uma blindagem intelectual para o cristianismo face às críticas que se levantavam contra o universo de fé e de definição dessa fé feita pelos ideólogos da fé cristã no contexto do mundo medieval, expandir o conteúdo da fé cristã legitimado por uma ação de razão universal, a ideia de que a razão pode alcançar uma universalidade na compreensão dos fatos da vida e na apresentação dos elementos que configuram a verdade dentro desses fatos da vida. E agora nós vamos encerrar mencionando dois outros elementos que podem ser colocados como tarefas da filosofia medieval. Resolver questões não resolvidas pela mera exposição ou expressão do dogma. Quando o dogma chega e se coloca e diz é assim, de fato, que as coisas são, ao dizer isso, o dogma pede apenas a fé. E muitas das vezes ele não explica, ele apenas expõe ou ainda impõe que seja aceito algo como verdade. A filosofia entra e tenta dar ao dogma mais plausibilidade de pensamento, nuance de reflexão, para que outras mentes que estejam fora do mundo da fé possam se aproximar do dogma ou dos dogmas da fé e ter um entendimento dele melhor e chegar a algum tipo de compreensão que se torne aceitável para identificar-se com a fé cristã. Outro elemento seria sustentar os fundamentos da civilização medieval. Então, a filosofia medieval está ali nesse mundo da Idade Média e ela visa estabelecer fundamentos para essa civilização. Isso é importante de ser considerado e de toda civilização precisa ter fundamentos explicativos da sua razão de ser. Toda civilização tem um processo através do qual a ação dos intelectuais vão fazer com que esse mundo se torne plausível e aceitável. Toda civilização precisa de justificação para que os fatos que nela se processam sejam aceitos como naturais. Então há todo um processo de ação da cultura e da inteligência para justificar um tempo histórico com os seus marcos, com os seus parâmetros, com os seus elementos que constituem a ordem. Não é diferente com a filosofia medieval. De alguma maneira,
tudo que ela produz está relacionado com uma certa sustentação também ideológica, também, repito, desse mundo medieval. Ela serve para criar possibilidades de uma certa autonomia racional, porque tem um exercício de razão, tem um exercício de filosofia, mas ela aponta efetivamente para a afirmação dos valores dessa civilização e dessa sociedade. Nesse sentido, o resultado, a meu ver, é um resultado dialético, o resultado da filosofia medieval para o mundo moderno que será alvo de estudo em outro momento, quando estaremos entrando na filosofia moderna e contemporânea. Mas, por enquanto, seria oportuno colocar e dizer que há um processo dialético como resultado dessa herança da filosofia medieval, em função das tarefas que por ela foram desenvolvidas. Então, eu quero destacar aqui dois elementos interessantes. Primeiro, ela abriu caminho para a modernidade, sim, por causa da questão do diálogo, por causa da questão do processo dialético de ação da inteligência, por causa de uma discussão mais meticulosa e mais racional, menos atrelada à determinação de um dogma ou de uma força coercitiva de fora da razão para definir o sentido de verdade para explicar as coisas. Isso é bem típico do mundo moderno, essa autonomia da razão. O que ocorre é que no mundo moderno esse processo vai se tornar mais aprofundado, esse processo vai se tornar hegemônico, por assim dizer, esse processo vai alcançar um domínio maior no espaço social. Esse processo será um processo de vanguarda na vida social, mas as sementes dele, de alguma maneira, aparecem no mundo medieval, quando a filosofia está ali sendo colocada, sendo exercitada, sendo praticada e criando uma nova forma de pensar, ainda que seja os conteúdos da fé, que é um pouco diferente da forma como a teologia estabelecia para pensar os conteúdos da fé. A afirmação do dogma, não que houvesse ausência de plausibilidade racional na filosofia, mas ela vai direto ao dogma, expõe o dogma, explica o dogma. Já a filosofia quer discutir, abre espaço para repensar, propõe aproximações de universos de contestação, promove circunstâncias de exercício de diálogo entre cenários epistemológicos diferenciados, como foi o caso da escolástica, e lá na filosofia grega buscar o pensamento de Platão e de Aristóteles para colocá-lo na mesa em diálogo com o cristianismo. Isso tudo revela muito claramente que há aí um processo que é um processo de natureza e de índole, de alguma forma típica daquilo que será as concepções de cultura e de pensamento do mundo moderno. Um outro elemento importante é dizer que a escolástica deixa para sempre uma legitimação da religião a partir do exercício filosófico. E prova com isso que a filosofia não tem em si um antagonismo irrefutável em relação à religião, ou que haja uma contradição absoluta entre aquilo que a filosofia é e aquilo que a religião é. A escolástica mostra que não é possível esses dois cenários estarem juntos, e a partir do momento que estiveram, permanece sempre essa possibilidade de que o pensamento humano possa aproximar religião e filosofia. E no caso mais específico, foi uma aproximação da filosofia grega com o cristianismo. Para sempre, o cristianismo terá essa marca da filosofia grega, ou pelo menos haverá uma vertente do cristianismo bem próxima desse ideal reflexivo filosófico, dessa afirmação de lógica e de razão para a definição dos conteúdos da fé. Muito obrigado.